grupo põe fogo no monumento em homenagem ao bandeirante Borba Gato, na zona sul de São Paulo. Os bombeiros apagaram o incêndio. Não houve feridos. Foi no sábado, 24 de julho. Pelo fato de ser do lado de um posto de gasolina, eu acho uma irresponsabilidade. Dias antes do incêndio, o grupo que reivindicou o ataque tinha divulgado este vídeo em que espalhava cartazes pela cidade perguntando: "Você sabe quem foi Borba Gato?" A estátua foi inaugurada em 1963 em Santo Amaro, bairro tradicional onde nasceu Manuel de Borba Gato, no século XVII. Ele fez parte de um grupo de sertanistas. No contexto da mineração, eles atuaram no momento em que a escravização de indígenas era proibida e, mesmo assim, escravizaram indígenas. Também se utilizaram de mão de obra de origem africana, atuaram como capitães do mato, no sentido de prender aqueles escravizados que fugiam das propriedades. Foi um grupo bastante violento. Um dos primeiros lugares explorados pelos bandeirantes em São Paulo foi o Pico do Jaraguá. E é aqui também onde está uma das 3 aldeias indígenas localizadas dentro dos limites da capital paulista. Quando entrou a bandeirante, acabaram com o nosso povo guarani, né? Quando eu vejo essa estátua, para mim, falar, eu não queria que ficasse essa estátua no mesmo lugar, é melhor tirar. Essa história binária de bandeirantes maus, brancos maus e índios bons não vale para a história. Borba Gato cometeu atrocidades, violações dos direitos humanos e genocídio? É completamente anacrônico falar em violação de direitos humanos e genocídio para o período colonial. Era uma sociedade movida à violência, à carnificina, à batalha. E é nesse contexto que nós temos que entender o bandeirantismo. O debate é antigo. Hoje, um dos países onde estátuas provocam mais revolta são os Estados Unidos. Este pesquisador estuda a remoção de esculturas de líderes confederados. Eles lutaram na Guerra Civil Americana, no século XIX, em defesa da escravidão. O atual esforço para se livrar desses monumentos começou em 2015, quando houve um assassinato em massa numa igreja frequentada por negros por um atirador branco. Ele havia declarado que queria começar uma guerra racial e tinha fotos com os símbolos dos confederados. Mas a polêmica sobre os monumentos se intensificou mesmo no ano passado, com as manifestações Vidas Negras Importam. Em junho de 2020, em Boston, arrancaram a cabeça da estátua do colonizador Cristóvão Colombo. Em Bristol, na Inglaterra, lançaram a estátua de Edward Colston ao mar. Ele traficava escravizados no século XIX. Vários governos mundo afora passaram a remover monumentos polêmicos, por determinação judicial e também criando leis. Em São Paulo, em 2016, manifestantes já tinham pichado a estátua do Borba Gato. Outro alvo antigo é o monumento às bandeiras. O Fantástico teve acesso a um levantamento inédito. Há pelo menos 41 esculturas na cidade que a prefeitura considera controversas, que homenageiam personalidades polêmicas, entre elas líderes da ditadura, escravocratas, colonizadores. Uma das maiores obras é o Monumento às Bandeiras, uma homenagem explícita aos bandeirantes. Pensando nessa discussão que repercutiu no mundo inteiro, a gente entendeu que seria importante fazer uma revisão do que a gente tem na cidade de São Paulo. Esta vereadora de São Paulo tem um projeto de lei que pede a transferência das esculturas para museus ou intervenções educativas que contem as atrocidades cometidas pelas figuras dos monumentos. O projeto também prevê a instalação de obras que representem lideranças negras e indígenas. Os símbolos, as homenagens, eles representam valores. E no momento que a gente homenageia aqueles que escravizaram, que estupraram, que promoveram genocídios contra a população indígena e contra a população negra, quer dizer que a gente está reforçando esse valor. O projeto está sendo analisado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura. O departamento entende que do jeito que está, a gente não pode deixar. As pessoas estão questionando, isso é importante, é bom para a cidade e bom para o patrimônio, porque realmente a gente percebe que o patrimônio está vivo. A gente compreende a necessidade de fazer uma discussão sobre esse tema
discutir a história, os negros, os índios, rediscutir a história, mas não é fazendo vandalismo, depredação, colocando fogo, que será o melhor caminho. Na sexta-feira passada, a polícia registrou um ataque a um painel em homenagem à vereadora Marielle Franco, na zona oeste de São Paulo. Picharam "Viva Borba Gato". Ainda não se sabe a autoria. No caso do incêndio à estátua do Bandeirante, o motoboy e ativista Paulo Lima, conhecido como Paulo Galo, e a mulher dele, Jéssica Barbosa, foram presos na quarta-feira, depois de se apresentarem à polícia. Houve uma grande mobilização nas redes sociais pedindo a liberdade deles. Na sexta, a justiça determinou que Jéssica fosse solta. Ficou evidente que ela não tinha nenhuma participação nos atos. Paulo Galo teve a prisão prorrogada na sexta-feira. Responde pelos crimes de organização criminosa, depredação do patrimônio público e por causar um incêndio. Ele alega que foi um ato político. Ele verificou que precisava ter uma ação mais enfática, uma ação mais forte, que fosse capaz de chocar para levantar a discussão na sociedade. Mas há vias democráticas, há vias legais de se começar esse debate. Outros atos já haviam sido feitos e nenhuma discussão veio à tona. Somente quando colocaram pneus e fogo na estátua é que foi possível realizar esse debate. Um empresário vai bancar a restauração da escultura. Vereadoras pedem consultas públicas para que os paulistanos decidam sobre o destino da estátua. Tem muita gente também que gosta, né, pelo ponto de referência que ele é. Não precisa vir aqui botar fogo para levantar uma questão. A gente também não quer ter aqui a estátua de uma pessoa ou de um personagem cuja referência é tão negativa.